Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à live aqui da Ambima, mais uma live hoje. Um assunto bastante quente no mercado, um assunto que tem levado a bastante discussão, uma novidade para o Brasil, algo mais comum no exterior, que é aquela discussão de SPACs. Há duas formas de falar, quem fala da forma americana, SPACs ou SPACs, aqui eu vou falar SPACs, mas os convidados fiquem à vontade aí, cada um para tocar do jeito que achar melhor, tá? Na imprensa local, um interesse cada vez maior, que acho que reflete um pouco o interesse do mercado por esse veículo. No ano passado para cá, se popularizou muito, especialmente nos Estados Unidos, então é algo que a gente sente que a gente está importando do mercado americano. Só em 2021, 345 IPOs na modalidade de SPACs foram realizados no mercado norte-americano, levantando aí aproximadamente 100 bilhões de dólares. E aqui na Ambima, a gente está analisando esse assunto, como reproduzir esse tipo de estrutura aqui no Brasil. Formamos um grupo de trabalho no início do ano, com membros de mercado, escritórios jurídicos locais e internacionais, para falar um pouco de SPACs e o que seria necessário para a gente ter esse tipo de veículo aqui no nosso mercado. Esse será um dos temas que a CVM questionou na audiência pública de ofertas e que a gente vai levar a nossa sugestão aí para o regulador, para ele analisar e ter a visão do mercado sobre esse veículo. Para falar hoje um pouco mais sobre SPACs, a gente tem aqui pessoal de mercado, de ex-regulador e um advogado que vai também esclarecer para a gente um pouco mais o que são as SPACs. Então, está com a gente hoje o Fersen Lembranho, que ele é presidente do Conselho de Administração da GP Investments. Está o Paulo Gouveia, CEO da Itaquira, que é uma SPAC brasileira listada na Nasdaq, então, ou seja, listou lá fora com uma intenção de comprar ativos locais. Em relação à regulação, que vai nos ajudar aqui é o Gustavo Gonzalez, que é atualmente advogado e recente ex-diretor da CVM, participou bastante das discussões recentes na autarquia sobre SPACs. E para falar um pouco mais, aprofundar sobre o que a gente tem feito aqui na Ambima, está o João Camarota, que ele é o coordenador do nosso GT de SPACs aqui na associação. Obrigado, então, pela presença de todos. Queria também lembrar que isso aqui é mais um bate-papo que conta bastante com as perguntas aí do público. Então, estamos à disposição aqui para responder perguntas. Deixem suas perguntas na caixa de comentários do próprio Workplace, que a gente vai tentar aqui abordar os assuntos que vocês tiverem interesse. Então, fiquem à vontade para perguntar o que preferirem, como preferirem, mas não deixem de participar. Eu queria começar, então, pedindo para o João Camarota, que, como eu mencionei, coordena as discussões sobre SPACs aqui na Ambima, para ele falar para a gente um pouco, em linhas gerais, como funciona uma SPAC, quais são as motivações para a criação desse grupo de trabalho na Ambima, e se ele puder adiantar um pouco o que já tem sido comentado, discutido, acho que ajuda a gente bastante. João, você pode nos ajudar aqui nisso? Claro, Sérgio. Bom, primeiro, prazer estar aqui, eu agradeço aí o convite da Ambima. O grupo de trabalho, né, Sérgio, foi montado justamente por essa provocação que veio do próprio regulador, né, de como trazer esse mecanismo das SPACs para o Brasil, e vem debatendo aí, né, tentando, na medida do possível, alavancar na experiência internacional, né, principalmente no mercado americano, para entender como é que a gente traz isso para o Brasil, quais as adaptações que a gente necessita fazer em regras da CVM, principalmente nesse momento, quando a gente fala de uma SPAC brasileira. Então, acho que até para colocar todo mundo na mesma página, vale a pena a gente começar explicando o que é uma SPAC, né? Então, de maneira superficial aqui, para não se aprofundar demasiado, mas a SPAC é um veículo que é criado por um fundador, né, o chamado sponsor lá fora. Ele já nasce como empresa aberta, né, listada em bolsa de valores, registrada na CVM, faz o seu IPO, e ele tem um prazo de vida determinado, que pode, inclusive, ser estendido, mas o objetivo primeiro e único dessa SPAC é encontrar uma empresa-alvo, um target, né, para fazer algum tipo de business combination, né, uma combinação de negócios, pode ser através de um M&A, de uma aquisição, em formatos diferentes aí que isso pode tomar, para que a empresa-alvo, né, adquirida aí, que vai ter as suas atividades combinadas com a da SPAC, já nasça como uma empresa listada em bolsa, né? Então não tem que correr todo o procedimento
de oferta pública perante a CVM. Então, em linhas gerais, é isso, né? Para a gente entender um pouquinho melhor a SPAC, é importante entender quem são os principais players, né, desse mercado. Então, na largada, você tem o fundador, que é o sponsor. Muito importante entender a figura do fundador, porque é ele que, não só junto os executivos, né, que vão fazer parte do management da SPAC, que vão ter essa missão de encontrar essa empresa-alvo e negociar esse business combination, mas é também o sponsor, principalmente quando a gente olha para o modelo americano, que financia a vida da SPAC durante todo esse período em que ela está sem atividade, né, sem receita, procurando para uma empresa-alvo. Então, é o dinheiro do sponsor, né, que está tomando um super risco ali, que vai financiar todo esse prazo até o momento em que existe o business combination com a empresa-alvo. Então, mas então, né, aí a pergunta natural que você pode fazer, poxa, se é o dinheiro do sponsor que vai financiar a vida da SPAC, para que você precisa de mercado, né? O que é feito com o dinheiro dos investidores que no IPO compram ações dessa SPAC? E aqui é super importante a gente pausar até para afastar essa ideia, né, esse jargão que foi criado, que a SPAC é o Blank Check Company, né? A empresa do cheque em branco. Poxa, ninguém está dando cheque em branco para ninguém aqui, né? Os investidores, eles investem, né, compram ações, investem esse dinheiro na SPAC. Esse dinheiro vai ficar segregado numa escrow account ali, numa conta garantia, que não pode ser utilizado pelo sponsor, né, durante a vida dessa empresa, até que ela encontre uma companhia-alvo, e deve somente ser utilizado no momento do business combination, quando de fato você, né, identificou um alvo, negociou uma combinação de negócios, aí sim aquele dinheiro vai ser utilizado dentro dessa aquisição, dentro dessa combinação de negócios. E mesmo nesse momento, de novo, não há que se falar de cheque em branco, porque o sponsor deve voltar, né, através de assembleia, aos acionistas, para perguntar se os acionistas concordam ou não com aquele business combination, né? Então, você vê de novo que essa ideia de cheque em branco aí fica afastada, e é um jargão que a gente deve abandonar até para não dar uma compreensão equivocada sobre o que é esse produto, qual é o modelo. Então, você tem o principal player ali, o sponsor na largada, você tem os investidores de mercado que entram no IPO, e você tem uma terceira figura que é extremamente importante, ainda que ela não seja absolutamente necessária ao processo, existem SPACs que não vão precisar desse terceiro participante aí, que é o PIPE, mas a experiência americana mostra que a vasta maioria de SPACs, na hora do business combination, acabam tendo que contar com um PIPE. Então, o que é esse PIPE? O PIPE é o chamado Private Investor in Public Equity, né? Então, você tem ali, no momento do business combination, na hora que a SPAC já é uma empresa aberta, né, já está listada em bolsa, você tem um outro investidor profissional, investidor tão, né, com tanta experiência quanto o sponsor ou até mais, que vai fazer a sua diligência totalmente separada do sponsor dentro da companhia-alvo, vai ter acesso a dados dessa empresa, vai contratar seus próprios advogados, fazer e demais assessores que achar adequado, para conhecer, né, a companhia-alvo e, de alguma maneira, validar ali o valuation, né, que o sponsor estaria disposto a pagar por aquela empresa dentro do business combination. Então, no fundo, quando você tem o PIPE, você tem quase que uma negociação ali a 6 mãos, né? É um M&A tripartite ali, se você quiser, em que você tem o dinheiro novo vindo pelo PIPE, a companhia-alvo, né, vendendo participação para a SPAC de um lado e para o PIPE do outro, e que no final do dia, todos esses participantes de mercado vão ser agora sócios de uma empresa que, nesse momento, já é uma companhia aberta listada em bolsa. Então, esse é, em linha geral, o que seria um SPAC, e ao longo aí do nosso bate-papo, acho que a gente vai ter oportunidade de descer um pouquinho mais de detalhe alguns aspectos aí de conflito de interesse, de público-alvo, que vão sempre trabalhar com essa linha mestra que eu acabei de expor. Mas é isso, Sérgio, acho que em linhas gerais a gente começa assim e depois vai se aprofundando. Não, obrigado, Johnny, foi super didático, acho que é realmente um assunto complexo para te pedir para resumir em poucos minutos, mas você mandou super bem, e queria então pegar agora um pouco carona, inclusive nessa tua última fala, e pedir um pouco para o Gustavo contar para a gente, agora recém saído da CVM,
quais eram as discussões lá que vocês, como regulador, vocês tinham? Quais são as dúvidas que vocês têm em relação a SPACs, já que foi uma pergunta que veio aí no edital de audiência pública? Então, para iniciar, por que as SPACs, na visão de vocês, podem precisar de uma regulação específica? E também acho que um assunto, já você que é um profundo conhecedor aqui de leis de SA, instruções da CVM, resoluções da CVM agora, quais são os maiores entraves, na sua visão, jurídicos, regulatórios, para esse tipo de modelo aqui no Brasil? Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. É um prazer participar desse evento. Queria, antes de mais nada, agradecer a Anbima pelo convite e cumprimentar aqui os colegas de mesa virtual, né? Acho que queria me parabenizar a associação. Acho que é muito oportuno a gente fomentar esse tipo de discussão. Acho que não só para instruir os comentários de vocês, mas acho até para dividir com o mercado mesmo e a gente aumentar a nossa reflexão sobre esse tipo de estrutura. Você perguntou, né, o que a CVM estava discutindo sobre o SPAC no momento da reforma da regra de oferta. Sendo muito sincero, assim, o SPAC não era a prioridade, não foi realmente um ponto focal naquelas discussões de reforma. A gente tinha discussões muito relevantes e consideradas, então, estruturantes, que, né, a gente mudar, consolidar as normas, criando um regime matricial, né, que a intensidade da regulação é modulada de acordo com o produto que é vendido, para quem é vendido, quem é a companhia emissora, reformulação das regras de publicidade, enfim, revisitar toda a regulamentação das ofertas públicas e os SPACs, na verdade, não foram tanto o foco da discussão. O que se reconheceu naquele momento era que é importante, né, na dinâmica de mercado, sobretudo nessa realidade hoje do mercado norte-americano, que é historicamente uma inspiração importante para o nosso mercado, era importante a gente começar a discutir SPAC no Brasil, e acho que é justamente pelo fato da CVM naquele momento ainda não ter avançado tanto nos estudos que a opção que foi feita foi não sugerir nada, mas na verdade perguntar para o mercado o que deveria ser feito para regulamentar esse tipo de estrutura. Acho que a opção da CVM foi acertada, no mínimo, para fomentar esse tipo de discussão. Muito embora, até eu, pelo menos os exercícios que eu tenho feito, me parece que a acomodação do SPAC ela envolve não só a questão de regras de oferta, mas um pouco a questão até de registro de emissora, né, de companhia. O assunto ele é muito novo no Brasil, né, acho que a gente tem sempre ressaltado nessas conversas que está todo mundo, né, aprendendo e refletindo, então queria aqui meio que dividir com vocês um pouco minha visão nesse momento, né. Eu acho que o primeiro ponto, acho, para discutir regulação de SPAC é tentar ter uma definição regulatória do que é SPAC, né. Eu não vou aqui replicar tudo que Camarota já disse, mas me parece que a gente tem que tentar, né, num esforço regulatório, primeiro definir o que seriam as características essenciais para você falar, isso aqui é um SPAC no Brasil. Acho que esse exercício está longe de ser trivial, porque a gente tem que ter uma preocupação de não engessar demais, né? Se a gente falar com muita especificidade o que é um SPAC, alguém que vai fazer um pequeno desvio não vai conseguir usar a estrutura ou vai ter que ir para a CVM buscar um pedido de dispensa aí na lógica de ofertas. A gente sabe que não funciona tão bem, mas me parece que alguns pontos a gente poderia já botar como essenciais, assim, e até jogo para provocação. O primeiro deles, então, é essa função do SPAC como um veículo, uma alternativa a um processo típico de abertura de capital, né? Uma companhia aberta que foi criada para se juntar com uma outra companhia fechada, sendo a entidade sobrevivente, de modo que a gente tem um negócio que era tocado por uma companhia fechada que passa a ser desenvolvido numa companhia aberta. Acho que esse componente como alternativa de IPO me parece importante. A segunda elemento que eu destacaria, João já falou, era a questão do prazo para a ultimação da operação. O terceiro, que me parece muito importante em discussões, é a questão da proteção de risco do investidor de um IPO de SPAC, né? A princípio, ele tem, no modelo americano, quem compra ações, ou mais comum, né, quem compra units nos Estados Unidos de um IPO de SPAC, normalmente ele tem a opção de resgatar o valor aportado, então ele acaba tendo uma garantia do principal. E esse ponto, acho que ele me parece relevante nessa definição de SPAC, até porque ele fundamenta, a meu ver, algumas das diferenciações que a regulação, deve fazer. E o último ponto que eu enfatizaria na minha proposta aqui, da gente delimitar, né, na regulação o que seria o SPAC, como o João já falou, o voto dos investidores
na operação. Vou falar rapidamente assim, sobre alguns pontos, né, nessa perspectiva regulatória que me parecem mais relevantes. O primeiro é qual o veículo do SPAC. Né? A gente vê algumas pessoas falando que um FIP deveria ser o veículo utilizado. Me parece que não. Assim, quando a gente pensa que, se a gente olhar o SPAC numa perspectiva de que ele serve como alternativa para fazer um IPO, né, o FIP não tem personalidade jurídica, não tem como a gente fazer um FIP para fazer um FIP incorporar uma companhia aberta, se tornar a companhia aberta sobrevivente. Ou teria até, mas começa a ficar tão complicado, né? Essa lei lá de trás fala que eu posso converter um FIP em companhia, ou o FIP cria uma companhia embaixo dele que faz a incorporação, liquida o fundo. Mas aí todo também o discurso do SPAC de agilidade, de velocidade em relação ao IPO, me parece que se perde quando a gente começa a criar esse tipo de estrutura muito complexa no Brasil. Então, acho que o caminho natural é a gente usar como criar uma companhia mesmo aberta no Brasil. E aí, acho que um dos pontos que tem problemáticos na nossa regulamentação, acho que a regulamentação existente, acho que ela está muito... Ela tende a classificar as companhias entre companhias operacionais e companhias pré-operacionais, sendo que companhia pré-operacional é muito pensado como uma companhia que em algum momento vai se tornar uma companhia pré-operacional. Eu não acho que o SPAC deve ser cabe bem nessa classificação. Ele é um veículo para adquirir, né, para tornar alguma companhia pública uma companhia que pode ser operacional, mas que não necessariamente é operacional, que já tem receita operacional. E o SPAC também não é uma investment company, né? Ele tem uma característica específica que é para se juntar com uma companhia específica, né? Então ele se diferencia da investment company, muito embora também acho que a gente precisa pensar nesse ponto. Indo rapidamente, né, falei um pouco de qual seria o veículo, então, que eu acho que a companhia aberta. Acho que tem duas questões que eu queria falar muito rapidamente, talvez só para levantar aqui o debate. A primeira é quem pode comprar, e nesse ponto, eu disse que o SPAC não deveria ser um FIP, que ele não deveria também ser considerado uma companhia pré-operacional, mas talvez numa perspectiva regulatória, analisando os riscos, ele talvez devesse ser aproximado, sim, desses veículos. Nessa perspectiva, talvez uma oferta de ações emitidas, ou de units emitidas por um SPAC, devesse ser direcionada para investidores qualificados. Eu acho que um argumento importante para se ter, por outro lado, é que se a gente exigir que tenha uma proteção do principal, talvez aquele risco que a regulação considera que justifica que o produto seja destinado só para qualificado, talvez não se justifique numa perspectiva regulatória, ainda que talvez faça sentido numa perspectiva de mercado, e acho que Fessa e Paulo vão falar um pouco sobre isso. O último ponto, antes de encerrar aqui, era a questão de informações. A gente sabe que o principal bem jurídico tutelado pela regulação do mercado de capitais é a informação, e acho que tem várias regras da CVM que exigem informações que não funcionam, ou pelo menos não funcionam muito bem no contexto de um SPAC. Acho que, primeiro, a questão de demonstração financeira, né? Tem quem defenda que essa informação financeira do SPAC não deveria ser auditada, porque ela, no começo, é uma informação muito simples. Basicamente, é uma caixa com recursos ali. Os recursos do sponsor, como o João já disse, financiam a atividade, os recursos dos investidores do IPO ficam protegidos num escrow. Acho, em primeiro lugar, até usando a experiência norte-americana, recentemente a SEC deu um alerta sobre como a contabilização dos warrants pelos SPACs norte-americanos. Então, talvez não seja tão simples quanto parecia originalmente, mas mesmo a discussão de auditada ou não auditada, me parece que eu pessoalmente acho que tem bons argumentos para se falar. A demonstração financeira é simples, mas deveria, sim, ser auditada, porque no momento do SPAC, né, da operação subsequente, acho que seria importante ter uma informação auditada. O segundo ponto é o formulário de referência, e acho que na questão do formulário de referência fica óbvio, né, que muitas das informações que são exigidas hoje no formulário não se aplicam a um SPAC, e mesmo no novo cenário de um formulário de referência enxuto, muitas das informações que vão ser solicitadas não fazem sentido no SPAC, porque ele é basicamente uma casca no primeiro momento. Por outro lado, talvez tenha algumas informações que não são solicitadas de uma companhia aberta tradicional e que façam sentido, que sejam importantes no contexto de um IPO. Então, essa qualificação do sponsor, quem é o sponsor, quais são os possíveis conflitos de interesse, a gente tem que ter um olhar talvez um pouco diferente aqui de entender que tem muita informação que não faz sentido, mas que algumas outras informações talvez sejam importantes nesse contexto.
A penúltima informação que eu queria mencionar aqui, discutir, era a questão do estudo de viabilidade, né? A regulamentação existente, ela prevê que não só companhias pré-operacionais, mas na linguagem da 400, companhias que vão fazer ofertas cujos recursos vão ser utilizados preponderantemente em investimentos que não são ainda desenvolvidos pelas emissoras, precisam preparar e divulgar um estudo de viabilidade. Acho que tem dois argumentos aqui que militam em favor da gente não exigir estudo de viabilidade na oferta do SPAC. O primeiro deles é que a companhia não sabe o que ela vai comprar. Pode haver cenários nos quais ele já tem uma delimitação um pouco melhor. Vou investir no mercado de tecnologia do Sudeste brasileiro, e a pessoa eventualmente quer fazer algum tipo de estudo de viabilidade específico, mas em muitos cenários ele não tem nem esse tipo de precisão de conhecimento no momento da oferta. Então, me parece que se exigir um estudo um estudo de viabilidade, vai produzir uma informação que tem pouco a nenhum valor em muitos cenários. E o segundo ponto, que me parece ainda mais relevante, é a questão de que, na verdade, o controle do investidor não é sobre investimento, não se dá nesse momento do IPO com base no estudo de viabilidade, mas no momento em que o de-SPAC merger, né, a operação que faz com que a companhia privada seja incorporada pelo SPAC, é levada à Assembleia. E aí eu chego ao meu último ponto que eu quero mencionar, justamente a questão das informações que devem ser fornecidas no momento dessa operação. E aqui a gente sabe que a regulamentação da CVM, a 481, com as alterações introduzidas pela 565, já pede um conjunto expressivo de informações no momento de uma operação de reorganização societária envolvendo companhia aberta, mas acho que a gente vai ter que olhar se aquelas informações são de fato suficientes numa operação dessa magnitude, né, no qual eu aportei recursos de uma caixa, o que vale mesmo, a operação mais importante da vida da companhia naquele primeiro momento é essa operação que é submetida à Assembleia. Acho que era isso, João, em resumo, que eu queria mencionar nessa primeira fala. Legal, obrigado, Gustavo. Fica claro aí as questões que a gente vai aprofundar aqui, acho que ouvindo um pouco o Paulo e o Fersen. E na sequência, então, queria passar para ouvir o Paulo. O Paulo, como eu falei na apresentação, recentemente fez um SPAC no exterior. E, Paulo, então, na verdade, a dúvida que fica é, você com tanta experiência de mercado local, foi diretor de companhia aberta, participou de vários IPOs aqui do mercado local, inclusive de empresas pré-operacionais. O que te leva, quando você quer fazer um SPAC, a você buscar o mercado americano, ao invés de fazer aqui localmente? Então, quais foram as razões para você ir para fora? E o que você acha que precisaria ter localmente para os investidores, tal qual você, escolherem vir para o mercado local, ao invés de ir lá para fora? Bom, primeiro, queria agradecer a Ambima aqui pelo convite. Acho muito legal ver a gente falando aqui de uma live de SPAC. Há 3 anos atrás a gente não sabia nem o que era SPAC e o que não era live, né? Então, a gente está aqui, a Ambima inovando duplamente aqui, e bastante contemporânea. Por que eu fui para fora? Fui para fora porque no Brasil, em primeiro lugar, o Brasil não tem SPAC, né? Você não basta ter regulamentação, que o Brasil ainda não tem. Felizmente, a gente agora está começando a ter conversas a respeito de como criar uma regulamentação que seja, digamos, de melhor consumo para o mercado, como também aqui ainda não tem um mercado, como ainda não aconteceu, não tem um mercado já desenvolvido para o SPAC. Lá você tem, né, o mercado lá fora se desenvolveu tanto e você tem tanta coisa que o mercado criou para reduzir o risco de um patrocinador de um SPAC, né, o que eles chamam de sponsor, né, em português seria o patrocinador, que é exatamente o grupo de pessoas que colocam capital em risco e que vão procurar essa companhia, negociar a vinda dela ao mercado, né? Então, lá esse processo se desenvolveu muito. O Fersen certamente viveu muito mais a história, vai poder contar a experiência dele, mas o SPAC começou lá atrás, na década de 90, né? E o grande barato do SPAC é exatamente você ter um patrocinador que é 100% alinhado com a empresa. Ele coloca o capital em risco, ou seja, ele investe, ele banca todos os custos daquele SPAC. Quando ele faz isso, ele está subscrevendo investimento onde ele sabe que 100% do principal dele
está colocado em risco, está perdido, né? Não tem esse negócio de coloquei o capital em risco e recebi a metade. Ou funciona ou não funciona, é strike ou canaleta, é um exercício mais ou menos binário. E por conta disso, como você tem sponsors que assumem um risco muito grande, o mercado americano foi aos poucos desenvolvendo uma série de mitigadores de risco. Um deles a gente já falou aqui, que é o PIPE. O PIPE é aquele capital adicional que o sponsor busca no mercado para validar a transação. Tá? Isso é uma grande salvaguarda para o mercado, para saber que tem investidores profissionais que estão colocando capital naquela companhia, naquelas condições, que fez due diligence independente, porque como o nome diz, PIPE, é investimento privado em companhia aberta. Além do próprio sponsor, que colocou o dinheiro dele todo em risco e que vai receber exclusivamente ações daquela empresa, vai ficar locapado por um tempo. Então, tem diversas outras maneiras que você tem. Tem outra coisa que é interessante, que a gente ainda não falou aqui, que é o FPA. O FPA é como se fosse uma apólice de seguro contra resgate. Né? Você vai, pega a transação, leva para algum investidor e você praticamente compra uma put dele, né, uma opção de venda dele, para que ele coloque na companhia, subscreva ações na companhia para fazer frente ao capital que foi resgatado. Então, assim, o mercado americano já tem esses institutos todos que facilitam muito o trabalho, além de ser lá onde você tem o capital abundante. A gente conseguiu acessar o mercado no momento em que o Brasil estava bastante quente, né? A gente conseguiu ter uma demanda muito grande, foi assim 10 vezes book, foi informação pública. Por quê? Porque foi um momento chave dos SPACs em janeiro desse ano agora. Esse primeiro trimestre foi a época que teve o maior número de emissões. E tinha uma escassez muito grande de SPACs de Brasil. Então, a gente viu essa oportunidade. Na verdade, a gente já começou a estudar a SPAC lá atrás, a gente se preparou, a gente trouxe um investidor grande de buy-side, que é a SPX. Na verdade, foram os fundos da SPX que entraram de sócios do sponsor, colocaram uma oferta lead order aí na operação, eles compraram 10% do book e ainda se escalaram para investir mais capital no PIPE depois que conhecer a operação. Então, é um processo em que você, o gestor, né, você está pagando para trabalhar e você é remunerado por isso, pelo seu trabalho e por aquilo que você coloca em risco. Acho que foi muito legal o João ter falado aqui que tem alguns fetiches que circundam esse mundo de SPAC. Né? O primeiro é a história do cheque em branco. É tudo menos cheque em branco. Né? Você só confirma que você vai ter teu capital, você é investidor, só confirma que vai ter seu capital em risco depois da aprovação da operação, porque você ainda tem tempo para resgatar essas ações, né, que seriam aqui no Brasil ações preferenciais resgatáveis, né? Então, você tem seu principal mais juros, porque aquele capital fica lá aplicando a CDI, garantido, você saca, só depois que você souber. Né? Capital, eu acho que quando você fala em cheque em branco, quando você entrega o dinheiro para um gestor, quando você subscreve cotas de um FIP, você está dando muito mais um cheque em branco do que você está no SPAC. No SPAC você tem o poder de decisão. Tá? A outro fetiche que existe, né, está no próprio nome do SPAC, que originalmente ele foi feito realmente para ser uma empresa para comprar controle. Vamos, né, colocar um novo management para tocar a empresa. Normalmente tinha muita coisa de turnaround e tudo mais. Hoje ela virou essa coqueluche que virou, depois que o SPAC se cristalizou que o SPAC, na verdade, era um SPIC. Né? Por quê? Um Special Purpose IPO Company. Ela realmente tomou gosto do mercado, e o mercado, a turma de long only fundamentalista começou a entrar pesado, e você vê os volumes de emissão subirem tanto. Depois que você cristalizou muito essa ideia de que o float do SPAC normalmente é uma participação minoritária na empresa fundida, né? Então você vai ter uma empresa ali com uma gestão já há muito tempo e com um bom investidor que está alinhado e tudo mais. Então, esses são dois fetiches aí bastante comuns. Né? Então, por último, assim,
Por último, porque Estados Unidos, assim, acaba que a gente também está olhando para determinados setores que, coincidentemente, são setores onde as empresas brasileiras buscam a Nasdaq para se listar por conta de especialização de investidores, que é tecnologia, determinados tipos de consumo, e você vê uma história de sucesso incrível de empresas brasileiras que foram lá fora, como Stone, XP, Afya, que realmente contaram uma história, e o mercado está procurando essas outras histórias e está procurando gente alinhada para correr atrás. Né? Assim, só lembrando que esse negócio, o nome muda, né? Mas essa instituição de você ter gestores alinhados é algo que existe já há muito tempo. Né? Talvez o primeiro SPAC da história tenha sido a companhia do Canal de Suez, em 1856, que foi, acho que até quando inventaram as famosas partes beneficiárias, né? Então, eu fico imaginando hoje o doutor Lamy, o doutor Bulhões Pedreira, olhando para assim, 45 anos depois da lei, o pessoal está querendo aqui reinventar as partes beneficiárias. Mas é isso aí, o mercado continua igual, a preocupação continua sendo a mesma, e a resposta é alinhamento, alinhamento, alinhamento. E é isso aí, que bom que a Ambima está avançando com esse SPAC brasileira, que se ele existisse antes, talvez a gente tivesse feito aqui. Mas, bom, Sérgio, obrigado. Depois a gente continua. Obrigado, Paulo. E lembrar de partes beneficiárias te entrega que você, no início, era advogado, né? Daí eu não deixou de ser advogado, mas nunca abandonou a profissão pelo isso. Muito legal. Obrigado pela tua experiência, muito interessante. E falando em experiência, acho que agora seria super legal ouvir um pouco do Fer. O Fer já teve SPAC, já teve fundo, já teve gestora com capital perene aberta em bolsa, então ele acho que seria um pouco dividir a experiência que ele tem com a gente, acho que é bastante interessante. Então, queria que você falasse um pouco do que você tem visto no mercado, Fersa, em relação à SPAC, por que escolher SPAC ao invés de outros instrumentos disponíveis no mercado, e considerando a tua experiência, como você vê essa diferença entre o modelo norte-americano e o inglês de SPAC? A gente tem como aproveitar um modelo ou outro aqui quando a gente pensa em regulação local, então queria aproveitar aí teu longo histórico aí com vários desses veículos para dar para a gente indicar o melhor caminho na sua visão. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu já gastei muito dinheiro tentando fazer SPAC no Brasil, com advogado, discutindo com a CVM, e concluí que não dava para montar. Mas a gente tem uma experiência em SPAC, que a gente fez um SPAC em 2015 nos Estados Unidos, e tentei usar esse SPAC, para comprar companhias na Europa e nos Estados Unidos. O que eu aprendi nesse período? Primeiro, SPAC nada mais é do que a listagem de um club deal. Um conjunto de investidores faz um arranjo para comprar uma única companhia. Como o Paulo falou, o risco normalmente está na mão do sponsor. É o sponsor que gasta o dinheiro, porque, só para lembrar, né, os investidores de um SPAC votam no final por aprovar ou não o deal, e mesmo que aprovado, individualmente, cada um deles pode tirar o dinheiro e não investir. Então, existe um risco envolvido para o sponsor, para quem está fazendo a transação, muito elevado. O que diferencia o caso inglês do caso americano é que, na Inglaterra, os investidores de SPACs costumam ser grandes instituições e que contribuem no SPAC um volume de dinheiro, vou chutar aqui, uns 30 milhões de pounds, para um SPAC que se pretende ser de 300 ou 400 milhões de pounds. Esses 30 milhões de pounds é dinheiro do sponsor e dinheiro dos investidores para ser gasto na busca, na due diligence, do tempo necessário para achar um target. O modelo americano é um modelo onde o sponsor sozinho põe o dinheiro, e normalmente os investidores americanos são hedge funds,
são instituídos. Agora, mais recentemente, os institucionais maiores estão entrando no SPAC. Eu estou querendo dizer com isso o seguinte: o SPAC é, antes de tudo, um jogo de gente grande. Dificilmente um investidor que não tenha um volume de capital muito, muito grande, que possa colocar em vários negócios, vai estar comprando ou participando de um SPAC. E eu acho que isso é relevante no caso brasileiro, porque imagino que, e por tudo que eu já vi nesse assunto, que existe uma preocupação muito grande com proteção do investidor, na medida em que você tem o SPAC sendo para investidores super qualificados, eu acredito que vai ser mais fácil, do ponto de vista regulatório, de se aprovar o SPAC no Brasil. Lembrando sempre que o investidor ele pode pedir o dinheiro de volta no final, não tem nenhuma obrigação de manter o dinheiro, e você tem que fazer um FARE. Quer dizer, quando você acha uma empresa, quando você vai investir numa empresa, você faz um FARE daquela empresa, com os números, muito parecido com o IPO normal de uma companhia no Brasil. Então, acredito eu que quanto mais simples for o processo de listagem dessa casca, desse club deal chamado SPAC, cujo investidor é super qualificado, cujo investidor tem o direito de pedir o dinheiro de volta, e no momento de um merge vai ter um filing e vai ter que se apresentar números e informações da companhia que é target, exatamente para que os investidores possam tomar sua decisão. Me parece que o momento exato que a regulação tem que se preocupar mais é o momento do SPAC. E isso é muito importante, porque a outra coisa que eu aprendi fora é o seguinte: em 2015, 2016 e provavelmente 2017, pelo menos, as empresas não queriam falar com o SPAC. Quer dizer, você tem o sponsor que gasta o dinheiro, você tem um investidor que tem muitas proteções, você tem a terceira perna que é fundamental, que é o target, que é a empresa a qual o SPAC vai mergear para virar uma companhia pública, que ela tem sempre a opção de fazer um deal com um private equity, ela tem a opção de fazer um IPO e ela tem a opção de fazer um SPAC. O que eu encontrei no mercado americano e na Europa foi uma resistência imensa ao SPAC, e essa resistência existia e existe. Está no Financial Times de ontem, inclusive. Tem uma reportagem dizendo que os CEOs não estão mais querendo falar com os SPACs. É de ontem a reportagem. Então vai ser sempre uma coisa cíclica, não é uma coisa simples, a empresa se dispor a fazer um negócio com o SPAC. A solução, como disse o Paulo, que o mercado desenvolveu, foi que o sponsor passou também a se preocupar e buscar um pipe. Para quê? Para reduzir o risco de não aprovação da transação e tornar mais fácil que a empresa te aceite como uma opção ao IPO ou uma transação de private equity, né? Então, a nossa experiência é o seguinte: não tem vida fácil. No fundo, o sponsor tem que botar um dinheiro a risco, pode fazer como o Paulo deve ter feito com a SPX, feito uma transação que ele ancorou e tem umas vantagens financeiras por ter ancorado, que aí se aproxima mais do modelo inglês, mas o sponsor está no risco. 2, é preciso entender que a empresa tem que estar em condições ou disposta a participar desse jogo. Portanto, se você tiver uma base de acionistas do SPAC muito larga, com muito varejo, com muitas pessoas que não têm capital em abundância, o risco de não aprovação ele aumenta substancialmente. E aí, provavelmente, você não vai ter mercado. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, de que eu enfrentei dificuldade de uso do SPAC nos Estados Unidos e na Europa. São países que têm um volume de targets disponíveis infinitamente maiores que o Brasil. Então, eu acho extremamente saudável que se desenvolva o SPAC no Brasil, e eu acho que a grande contribuição que a gente pode dar para que esse mercado aconteça é justamente entender que nós estamos falando de um negócio que é para poucos. No mercado inglês, eu acho que 5 conseguem levantar SPAC. 5 pessoas.
No mercado americano, atualmente, até cantor de rock está levantando SPAC. Levantar SPAC não é difícil. Se você tiver credibilidade, se você tiver dinheiro e o mercado estiver em boas condições, você vai levantar o SPAC. O drama não é fazer o SPAC. O drama é fazer o DPAC. É conseguir sair de um SPAC para uma companhia listada. E isso é a parte mais complexa da equação. Então, se a gente quiser desenvolver esse mercado no Brasil, que eu acho saudável desenvolver, deveriam pensar na equação como um todo, para que a coisa possa, de fato, acontecer, e provavelmente vai acontecer para poucos. Se a gente olhar o mercado de private equity brasileiro, são muito poucos players. O SPAC é um private equity muito mais sofisticado e, portanto, com menos players ainda. Né? Não é um produto de varejo nos Estados Unidos, ainda não é, também não é na Inglaterra. Na Europa, teve alguns SPACs na Itália. Então, estamos falando de uma coisa altamente sofisticada, e essa é a nossa experiência. A vida de quem tem um SPAC na mão para investir é dureza. Então, é o inverso do que está acostumado. Quando você faz um IPO de um SPAC, o investidor está com a faca e o queijo na mão para tomar a decisão e é quem corre menos risco do processo. Primeiro sponsor, depois a empresa, terceiro investidor. E essa lógica, se a gente conseguir com que a CVM entenda essa lógica, eu acho que pode daí nascer um negócio que, ao longo do tempo, vai se transformar em uma coisa importante no desenvolvimento do mercado brasileiro. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado a você, Fersen. Bastante interessante aí tua experiência, o que você já enfrentou na vida real, como ela é. Aqui chegou algumas perguntas do público, e eu queria, então, começar a usar um pouco essas perguntas para provocar o debate. A primeira pergunta ela é como é a governança de uma SPAC, né? Então, o João, você falou um pouco, acho que todo mundo falou um pouco dos participantes da SPAC. Então, se você puder falar um pouco de como é a governança da SPAC, queria te ouvir na sequência, acho que o Paulo pode comentar um pouco como eles fizeram a governança, participantes aí que eles chamaram para estar junto deles na experiência dele de SPAC, e um assunto que sempre se gera, o Fersen fala um pouco, o Paulo fala um pouco, o Gustavo também, em relação ao público, né? Então, queria um pouco ouvir do João, como tem sido essa discussão na Ambima, de público em relação a investidor, e que o Paulo contasse da experiência dele, que público eles acessaram e como foi essa venda para esse investidor escolhido. Vai lá, João. Com prazer, Sérgio. Então, pegando o gancho até a experiência do Fersen é extremamente interessante, e você vê, né? Mesmo quando a gente olha para essa experiência prática aí, que leva, né, para um grupo menor, investidores maiores, acho que o argumento do Fersen foi muito bem colocado, muito bem construído, do ponto de vista de risco, né? E é muito sobre esse outro ângulo que a gente estava olhando aqui na Ambima, né? O investidor, ele entra, né, no IPO da SPAC, investe seu dinheiro, o dinheiro fica separado lá, né, capital protegido, mais CDI, como o Paulo já falou, e na hora de investir, esse mesmo investidor tem ainda a opção, mesmo, Fersen também enfatizou isso, mesmo aprovando o business combination, ele ainda tem o direito, a prerrogativa de pegar o dinheiro dele de volta, né, que estava lá na escrow quietinho, protegido, com os juros do período. Então, assim, do ponto de vista de risco, você pode olhar para o extremo oposto do espectro, né, e entender que, olha, isso aqui é totalmente viável para o varejo. Quer dizer, por que não dar oportunidade do varejo de investir em alguma coisa que tem capital protegido, um potencial upside de equity, se ele quiser continuar, e ele tem sempre essa prerrogativa de resgatar sem nenhuma perda e ainda recuperando o custo de oportunidade do período que o dinheiro ficou lá na SPAC, né? Então, sobre esse ângulo, sobre esse outro prisma, seria muito natural até que a gente permitisse o varejo e não teria nenhum tipo de restrição. Então, é até uma provocação para a gente fazer, quer dizer, vale o regulador, com a caneta, né, limitar isso ou deixar que o mercado encontre o seu próprio caminho, e aí os pontos do Fersen, de novo, repito, muito, muito bem estruturados, para mostrar que no final do dia talvez isso seja muito mais um jogo
de gente grande do que de gente pequena, porque há que existir essa abundância de capital, essa variedade de investimento e essa tolerância aí a risco, depois para que esse investidor, de fato, continue, né, quando você tem o de-SPAC. Então, esse debate eu acho super interessante. E com relação à governança, respondendo a pergunta que foi feita, quer dizer, volta até um pouco, o Gustavo tocou nisso no começo, né? Que tipo de informação a gente exige da SPAC no primeiro momento? É basicamente o currículo dos executivos que lá estão e mais ou menos um norte de que tipo de investimento vai ser buscado. Mas não tem muito mais do que isso. É uma empresa de uma simplicidade de governança bastante grande até que você faça o business combination, né? Então, essas adaptações de formulário de referência de um lado e ausência de estudo de viabilidade, né? Eu não diria nem que o estudo de viabilidade tem que ser dispensado, eu diria que ele não é aplicável a uma SPAC no primeiro momento, não faz nem sentido. Ela nasce para não... Ela é operacional, entre aspas, no sentido que ela já está pronta para procurar oportunidade de investimento, mas ela não pretende, por si só, transformar uma atividade que naquele momento é pré e será operacional um dia, né? Não há que se falar de um projeto de geração de receita a SPAC sozinha. Então, na verdade, acho que a melhor maneira até de colocar, é assim que a gente vem debatendo na Ambima, é que a avaliação do estudo de viabilidade, ela não tem que ser dispensada, ela tem que ser postergada, né? No momento que você encontra o seu alvo, aí sim cabe você fazer essa análise. Poxa, esse alvo, né, essa companhia-alvo, ela é operacional ou pré-operacional? Em que medida vale ou não a pena fazer um estudo de viabilidade ali? Aí faz todo sentido. Então, não se pede nenhum afrouxamento, né, dessa exigência por parte da CVM. É só uma postergação no tempo em que momento esse instrumento é melhor aplicável e gera o benefício para o investidor. Então é isso. Governança relativamente simples, isso só vai ficar mais complexo na hora que você tem, de fato, lá o de-SPAC, com Business Combination, e público-alvo. É interessante a gente ver que, no fundo, o mesmo argumento pode te levar a defender os dois extremos opostos do espectro. Mas, Paulo, conta aí do seu ponto de vista na prática, como é que você vê essas questões. Bom, primeiro começar por governança, que é o ponto aqui, né? Nossa, deixa eu pedir para todo mundo ser breve aqui, a gente tem mais 12 minutos, então manda bala, Paulo. Tá bom. Então, governança, enfim, como você falou, é muito simples, é uma empresa que só tem uma atividade, que é uma atividade de M&A. Então, a gente tem uma diretoria, que é quem está full-time nesse negócio, tem um conselho com maioria independente para poder aprovar a operação, e a gente escolheu ter acionistas aí que a gente possa aproveitar para colocar mais capital no PIPE, no famoso PIPE, que a gente falou tanto aqui, e que é quem ajuda a mitigar risco, né? Então, assim, quando você realmente fala de prospecto de um SPAC, é algo muito simples, você acaba até virando formulário, né? Você precisa falar do currículo das pessoas, da estratégia de investimento, o que você está procurando e só. E a parte de auditoria também é muito simples, tanto que as Big Four raramente fazem auditoria de SPAC, você desenvolveu um novo grupo de auditores, e é algo bastante simples, não tem muito mistério. Lógico que, enfim, os critérios de auditoria estão sendo revistos, sempre saudável, né? Se a gente não ficasse revisando regulamentação, a gente estaria nas partes beneficiárias ainda. E só para entrar também de novo na história de adequação para varejo ou não varejo, eu entendo perfeitamente a preocupação do Fersen. A nossa operação, a gente alocou um percentual muito pequeno para varejo, mas está lá, a gente teve 2,5% só no varejo, isso por decisão dos underwriters e da companhia. A gente montou um book que a gente achava que era um mitigador de risco. Você montar o book com os sócios certos, né? Você, no final das contas, está fazendo o seu club deal, como diz o Fersen, né? Mas, por outro lado, você tem que ter um número X de acionistas, porque, no fundo, quando você está conversando com a empresa e atraindo a empresa para fazer um merger com você, ela está interessada no seu free float. Ela está interessada não só no seu capital, mas interessada em saber que você vai ter uma base de acionistas tal que, no dia seguinte, a ação dele vai negociar, ele vai poder ter liquidez, ele vai poder acessar o mercado novamente, né? Então, eu acho que, assim, com relação à adequação de varejo ou não, se você for analisar exclusivamente do ponto de vista de quem está investindo, o risco é muito baixo.
se a gente ficar, né, porque você pode retirar, você tem liquidez na bolsa, liquidez diária, né, e 2, se você não gostar da operação, se a ação estiver negociando abaixo do preço de resgate, você vai resgata. Então, resgata com CDI ainda por cima, né? Então, eu acho que do ponto de vista de risco, olhando especificamente para o investidor, é realmente muito baixo. A gente resolver os problemas todos de mercado de capitais restringindo o varejo, vai acabar que o varejo só vai poder investir através de gestor, né? Daqui a pouco até CDB de banco, porque ninguém consegue entender balanço de banco. Se for fora do FGC, o varejo não vai poder comprar. Agora, cabe só para terminar, acho que cabe ao sponsor, ele, junto com as instituições intermediárias, ele realmente mitigar esse risco. Você montar uma classe de ativo realmente em cima de varejo é receita para sair do controle, né? O SPAC é bom porque ele é plástico e ele tem os mecanismos para você mitigar risco. E um deles é você escolher estar com gente parruda. Obrigado, Paulo. Deixa eu passar agora brevemente a palavra para o Fersen, para também falar um pouco de público, que eu sei que é algo que preocupa ele. A gente tem mais 8 minutos, então, Fersen, se eu puder te pedir para responder em 3, e depois finalmente ouvir um pouco... Eu vou ser muito rápido. Eu acho o seguinte, eu acho que na medida que você abre para o público como um todo, e o Paulo acabou de falar que o dele tem 2,5%, eu acho que ele deve ser o padrão, 1%, 2% da oferta. Como eu tenho certeza absoluta que o SPAC traz mudanças fundamentais na lógica do mercado brasileiro, da maneira que a CVM olha, se a gente conseguisse fazer um negócio para super qualificado, eu tenho a sensação que a chance do SPAC acontecer no Brasil é maior, porque a regulamentação vai levar isso em consideração, né? E a prática e o tempo, se a gente for melhor que a Inglaterra e se aproximar aos Estados Unidos, talvez a gente consiga ir mais para o varejo com uma evolução do sistema. Então, o meu ponto é muito simples. Como eu estou tentando montar o SPAC no Brasil, para investidor brasileiro, há muitos anos e não consigo, eu tenho a percepção de que se a gente for para o super qualificado, tem maior chance da CVM entender a lógica do que a gente está falando. Esse é o meu único ponto. Na hora que tiver o sistema montado e evoluiu. É só isso. Obrigado, Fersen. Obrigado, Paulo. Queria também ouvir o Gustavo aqui para finalizar sobre esse tema. E o Gustavo, quando o diretor da CVM, participou ativamente das discussões com a Ambima sobre a regra de ofertas, e ele era um dos que mencionava muito que para as ofertas 476, no final, elas deveriam chegar no varejo, né? Então, eu acho interessante te ouvir, porque você foi bastante liberal, no estrito senso da palavra, e não como ela é utilizada politicamente hoje, naquela visão, e quando eu te ouço um pouco falando sobre SPACs, você te sinta um pouco mais cauteloso. Então, se puder só concluir como é que você vê esse ponto, e depois da tua resposta a gente finaliza aqui, te pedindo também para você. Claro. Assim, acho 2 pontos, né? O primeiro, 476 follow-on é um valor imobiliário que já está sendo negociado no mercado, né? Então, ativo fungível não faria sentido restringir. Mas mesmo no IPO, acho que tem uma questão que a gente fez uma opção lá em 2009, nem sei falar 480, mas a 482, ela tirou do documento da oferta as informações sobre a companhia que estão prestadas, né, o formulário de referência que você incorpora por referência. Então, se a diferença do nosse modelo, se eu estou tratando, por exemplo, de uma companhia que é sujeita, que é uma reporting company, uma companhia aberta no Brasil, aquela e se o desconto que eu estou dando para determinadas ofertas é porque no registro da oferta e não na informação que é prestada acerca da companhia, não me parece que o fato da informação sobre a oferta ser diferente, ser mais resumida, que faz sentido você restringir, inclusive, o acesso dos investidores no momento subsequente, porque a informação, ele toma a decisão dele com base na informação, e a informação é a mesma. Acho que tem talvez uma diferença, seria companhias dispensadas de registro. Acho que a gente poderia abrir a cabeça e falar que poderia criar outras classes de companhia. Aí sim, acho que você faria sentido no desenho regulatório que a gente tem, a gente limitar o acesso do varejo. Mas enquanto a gente está tratando de companhia aberta, registrada
na CVM, não me parece que o tipo de oferta deveria ter esse componente inteiro. Obrigado, Gustavo. Eu acho que com essa última questão fica claro aí as dúvidas que o mercado tem, as posições, e é possível entre a gente... Me desculpa, claro, Sérgio, quer falar? percebi que eu acabei não falando do SPAC, né? Eu acho que o SPAC é um pouco diferente, só nesse ponto de ter uma... Ele é um veículo que, de fato, ele é uma casca, né? Então, como nesse tipo de situação, me parece que hoje você... Eu equiparo menos com companhia, mas me parece que nessa perspectiva de risco, olhando para o investidor, me parece que faz sentido, sim, você dependendo de como você vai desenhar o SPAC, talvez faça sentido, sim, você limitar para qualificado, mas vai depender muito, acho que, das proteções assim, que forem previstas para esse veículo. Não, legal, obrigado, Gustavo. Eu acho que esse ponto mostra um pouco, e eu quis puxar ele agora aqui no final, as dúvidas que a gente tem e os caminhos que a regulação pode tomar, tá? Eventualmente até sendo um pouco mais conservador no começo, para a gente ver o veículo pegando aqui no país e conforme ele for pegando, tomar um pouquinho mais de risco, que acho que, em geral, é o que a gente tem visto e tem sido salutar para o mercado, né? Então, com a própria 476, a gente começou uma 476 de dívida, na sequência, migrou a 476 para renda variável e tem sido um grande sucesso. Então, acho que com a SPAC, talvez seja esse o caminho do meio aqui, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nosso tempo está acabando, esse é um assunto que ainda vai gerar bastante discussão pela frente. A Ambima, como a gente mencionou no começo, tem esse grupo de trabalho tem buscado ouvir todos os agentes de mercado, todo mundo que participa desse mercado, e essa live aqui é um exemplo disso, pegar pessoas que já fizeram recentemente, que foram para um país, que foram para outro, eventualmente com ideias divergentes, até para a gente conseguir, com base em todas as posições, montar o que a nossa cabeça acha que dentro da associação que é melhor para o mercado. A gente mantém vocês informados sobre o andamento desses assuntos no workplace aqui da Ambima, tá? Então, o grupo de trabalho, ele segue, é um grupo que vai, no final, formalizar para a CVM, junto com nossas sugestões da audiência pública de ofertas, uma visão que a gente teve sobre as SPACs. Então, o grupo ainda está discutindo com todos os agentes, como eu mencionei, e acho que aqui vale agradecer demais aqui ao João, ao Fersen, ao Paulo e ao Gustavo pelo debate, pelo tempo de vocês. Vou passar rapidamente a palavra para vocês, para considerações rapidíssimas finais aqui, vou seguir a ordem inicial, João, Gustavo, Paulo e por último, o Fersen. Fica à vontade aí, gente, para se despedir, alguma palavra final. Não, agradeço de novo aqui o convite aos colegas. Acho que o grupo de trabalho no final, né, Sérgio, está querendo deixar os trilhos prontos, esperando o primeiro trem que venha passar. E aí, de que maneira vai vir e coisa e tal, a gente tem que guardar flexibilidade para o mercado, porque não há qualquer pretensão da gente ter uma bola de cristal e conseguir antecipar tudo de diferente que pode vir aí pela frente, né? Mas é importante deixar o caminho trilhado e aproveitar as experiências para ir moldando melhor esse mecanismo. Então, a tua sugestão de teste aí parece fazer muito sentido, e não foi diferente que o mercado americano e europeu se desenvolveu, né? É um pouco acerto e erro aqui, e a gente não tem a pretensão de acertar tudo na largada, mas a gente também quer se alavancar para não cometer os erros recorrentes que já foram resolvidos lá fora. É um pouco essa a cabeça do grupo. Agradeço de novo aí o convite da Ambima. Eu queria agradecer também o convite, Sérgio. Acho que a minha mensagem final é uma mensagem de otimismo, assim. Acho que a gente tem... A CVM está muito, né, tá num processo muito amplo de revisão de norma, e me parece tá muito interessada em escutar o mercado e criar novas estruturas que pareçam meritórias. Eu acho que a gente tem que fazer nesse momento aprofundar essas discussões também, fazer uma transposição cuidadosa, né? Às vezes a gente faz esses transplantes de uma forma meio cherry picking, a gente só pega o que interessa e tira as proteções, mas acho que se esse exercício for bem feito, é mais um veículo importante para o nosso mercado de capitais. Bom, gente, assim, só para fechar aqui, é interessante ver o que está acontecendo. Assim, o SPAC virou uma classe de ativo, tá? O SPAC não é FIP, o SPAC não é IPO, o SPAC é o SPAC,
virou uma classe de ativo extremamente importante e o mundo inteiro está abraçando isso. A gente vê toda hora o número de SPACs nos Estados Unidos batendo recorde, mas o que a gente não vê é o número de operações de SPAC merger ou de-SPAC que a gente falou, né? É a quantidade de empresas que foi ao mercado através de SPAC já esse ano, já foram mais de 100. Tá? Então, ou seja, são mais de 100 empresas que se financiaram no mercado com capital de risco para investir no país e fazer a coisa acontecer. O Brasil está vivendo hoje esse processo que o pessoal chama de financial deepening, né? E o SPAC não pode ficar de fora. O Brasil é um país que tem uma relação capitalização bursátil PIB muito baixa, de 40%, tá? Enquanto que nos Estados Unidos você está falando de mais de 120%, a Europa gira em torno de 70%. A gente tem muito do nosso PIB ainda fora de bolsa. E o SPAC já se mostrou um mecanismo fantástico para isso. Então, parabéns, obrigado, Ambima, parabéns, Ambima, pela iniciativa. E eu acho que a gente não pode perder esse bonde, a gente tem que criar aqui o nosso SPAC verde e amarelo para aprofundar esse aprofundamento financeiro. Obrigado, gente. Bom, eu torço para que vocês realmente consigam fazer um bom trabalho e especialmente aprendam com o que dá certo, o que não dá, e lembrar que as jabuticabas normalmente não evoluem, né? Então, acho que vale a pena seguir aí o que mostra a boa prática e a boa experiência e fazer uma coisa que efetivamente funcione. Precisar de ajuda, estamos à disposição. Tá? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e principalmente pela dedicação em tentar fazer coisas novas. Isso é muito importante no país. Legal. Obrigado a vocês, obrigado a cada um de vocês pelo tempo, obrigado a todo o público aí que acompanhou a gente nessa live. Os esforços aqui da Ambima continuam e vocês podem acompanhar aí o andamento desse assunto no nosso workplace, tá bom? E assim eu vou encerrar. Boa tarde para todos.